Estamos de volta ao segundo bloco do nosso programa e a turma já começa a se acostumar com as chuvas de maio. E dá uma olhada no que foi adiado nesse fim de semana. A abertura do Citadino de Tubarão foi novamente remarcada. A rodada inaugural programada para esse fim de semana agora acontece dias 29 e 30 de maio. Ainda no futebol amador, só que em 13 de maio, o fim do primeiro turno também não aconteceu. Os jogos ficam para o próximo fim de semana. Na abertura da Copa Sul Catarinense de Arrancada, os organizadores em breve devem anunciar uma nova data para o evento. E também a 5ª edição da Copa Nandi de Tênis foi transferida. Os jogos devem acontecer no fim de junho e vamos torcer para que o tempo melhore. Esse tempo tá mais que na hora de melhorar mesmo, né? Botar um pouquinho de sol aí para ajudar a colaborar com os eventos esportivos. Aqui, tem evento que está começando agora, o Municipal de Tubarão, de Capivari de Baixo. Esse campeonato, claro que é ruim você ficar adiando. Agora, muito difícil é a situação do pessoal lá de 13 de maio, porque o campeonato de 15 em 15 dias tem a rodada adiada, então é claro que isso desmotiva as equipes e tudo mais, e é um mês chuvoso, mas tá abusando esse mês aí, nessa fase. Agora vamos torcer para que no próximo final de semana já dê um sol aí, que faça sol essa semana e que seja possível continuar tudo aí. Chuva é bom, né? Chuva precisa, mas menos, na medida certa. Na medida certa, chovendo demais. Tá certo. Tivemos jogos agitados nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A e você confere agora os gols da rodada. No Engenhão jogaram Botafogo e Goiás. Numa cobrança de falta, Lúcio Flávio abriu o placar, Botafogo 1-0. Herrera recebeu um lançamento e chutou cruzado. O goleiro deu rebote e Somália ampliou, Botafogo 2-0. No segundo tempo, o Herrera definiu o jogo final, Botafogo 3, Goiás 0. No Palestra Itália, o Palmeiras recebeu o Grêmio. Everton abriu o placar para o time da casa, Palmeiras 1-0. Vinícius chutou forte. O goleiro Vitor espalmou e Everton fez o segundo dele, Palmeiras 2-0. Leandro fez um lançamento para Jonas, que reduziu no placar, Palmeiras 2-1. No segundo tempo, Hugo de cabeça empatou o jogo, Palmeiras 2, Grêmio também 2. Após a cobrança de um córner, Maurício Ramos fez Palmeiras 3-2. Num contra-ataque, Cleiton Xavier definiu o jogo final, Palmeiras 4, Grêmio 2. Em Goiânia, no estádio Serra Dourada, o Atlético enfrentou o Santos. No segundo tempo, Wesley fez Santos 1-0. Zé Eduardo ampliou Santos 2-0. Boca reduziu para o time da casa final, Atlético Goianiense 1, Santos 2. Em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, jogaram Inter e São Paulo. Hernanes abriu o placar, São Paulo 1-0. Fernandão definiu o jogo final, Internacional 0, São Paulo 2. No Mineirão, o Atlético Mineiro recebeu o Atlético do Paraná. No segundo tempo, o Muriqui fez 1-0 para o Galo. Diego Tardelli ampliou para os mineiros 2-0. Ricardinho fez 3 para o Atlético Mineiro, 0 para o Atlético Paranaense. E Bruno reduziu, final Atlético Mineiro 3, Atlético do Paraná 1. No Pacaembu jogaram Corinthians e Flu. Chicão de falta fez o gol do jogo final, Corinthians 1, Fluminense 0. No Maracanã, Flamengo e Grêmio Prudente. No ataque do Flamengo, Léo Moura foi derrubado na área, pênalti. Wagner Love cobrou e fez Flamengo 1-0. No início do segundo tempo, Vanderlei empatou o jogo 1-1. Segundo tempo, Juan fez Flamengo 2-1. Logo em seguida, Diego Maurício foi derrubado na área, pênalti. Wagner Love cobrou e definiu o jogo final, Flamengo 3, Grêmio Prudente 1. Após os gols do Campeonato Brasileiro, você confere a classificação de momento. Após 3 rodadas, o Corinthians é líder com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, Avaí, Botafogo e Palmeiras com 7, a turma que está no grupo da Libertadores. Quinto lugar, o Ceará também com 7 pontos, perdendo no saldo de gols. Em sexto lugar, Atlético Mineiro com 6. Em sétimo, Flamengo e Cruzeiro. E na oitava posição, as equipes com 5 pontos. 17º lugar, o Atlético Paranaense ao lado do Grêmio e do Vasco com 1 ponto. E o Goiás em 20º lugar em 3 rodadas. Ainda não somou pontos nessa competição. Esse início de campeonato brasileiro decide muito lá na frente, né? Isso não é de hoje que acontece. Esse campeonato vai só ficar dando mole agora. Vai ser muito particular por causa daquela parada para a Copa.
Copa, né? Então, um quarto do campeonato vai ser jogado agora, antes da Copa, para tudo um mês, aí todo mundo vai ter tempo para se arrumar, para recuperar jogador contundido, para contratar, para dispensar, para dar entrosamento, fazer uma pré-temporada que ninguém tem a condição de fazer nem no começo do ano, né? Então, só quando tem Copa do Mundo é que os clubes podem fazer um trabalho desse, só que vai ter passado um quarto do campeonato já vão ter ido mais de um quarto, vão ter 10 rodadas, então é evidentemente que quem se preparar bem durante a Copa pode chegar bem no final, mas aí vai ter que pagar pela falta de pontos aí desse começo do campeonato. É fundamental, nem que se arrastando, fazer os pontos agora para garantir que vai chegar onde quer lá no final do campeonato, seja ser no título, livrar de rebaixamento, Libertadores. Corinthians e Botafogo estão se aproveitando bem disso, inclusive o Avaí também, que venceu o Vasco no fim de semana, e o Vasco está dando mole, assim como o Goiás também, equipes estão ficando para trás. Sem Já dúvida. São 8 pontos de diferença para o líder, né? São 8 pontos de diferença para o líder. Eu acho que o Corinthians se destaca muito como uma equipe que está podendo se dedicar ao Campeonato Brasileiro desde o começo, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil e tudo mais, está aproveitando, é uma equipe que tem dinheiro, né? Tem um time muito bom, vai ter condições de repor alguma eventual saída, então acho que o Corinthians está despontando não só pelo resultado, não só pelos 9 pontos, mas pela condição em que o clube está, de centenário e de ter perdido a Libertadores, e de ter uma necessidade de dar retorno. Acho que o Corinthians já desponta como um time que nesse momento está mais ligado no brasileiro e que pode disputar o título, pode ser um dos favoritos lá na frente. Falta muita coisa, mas é a impressão que passa agora nesse momento. O Vascão está ficando para trás nessa história toda. Vamos para o intervalo? Isso é uma ponta de diabo. Deixa quieto. Vamos para o intervalo. O próximo bloco nós vamos falar sobre o Karatê aqui em Tubarão. Recebeu as feras do estado todo. Também nós vamos falar sobre o Hercílio Luz. Esse fim de semana foi agitado nos bastidores no futebol do Hercílio. E também tem os gols do jogo da Unisul com o Joinville. A gente já volta.